Seja muito bem-vindo a mais um episódio do meu e do seu podcast Sociedade de Sucesso. Você já sabe que a missão deste podcast aqui é te deixar um pouco mais inteligente, um pouco mais rico e um pouco mais bonito, porque se tem uma coisa que o dinheiro faz pela gente é deixar a gente mais bonito, é ou não é? Hoje nós vamos falar sobre aquela que é uma das principais dores do empresariado brasileiro. Você sabe que empresário sofre por dois motivos, né? É divisão de dinheiro. Tem jeito. Dinheiro é uma dor por excelência. Como é que eu faço a minha empresa lucrar mais? Como é que eu faço para administrar dinheiro da forma correta? Depois que você supera essa dor, você vai ter a dor da gestão de pessoas. Gerir pessoas dói muito, gente. É por isso que eu optei por falar sobre direito societário, porque direito societário é gestão de pessoas. E hoje nós vamos falar sobre aquele assunto que eu tenho certeza que já passou pela sua cabeça, que é a pejotização. Só que nós vamos falar sobre pejotização na área de vendas. Vocês mandam tanto essa pergunta lá no perfil do PJ de Sucesso. Juliana, quero pejotizar a minha equipe de vendas, quero um gestor comercial, quero... Hoje a gente vai falar isso. Será que existe uma forma segura de contratar vendedor como PJ? Pejotização na área de vendas, liberdade contratual ou risco trabalhista? Você sabe responder essa pergunta? Não sabe, né? Mas segura que até o final desse episódio você vai saber. E, como sempre, eu estarei muito bem acompanhada do meu queridíssimo sócio, Thiago Matos. Apresente-se. Muito bem, Ju. Seja muito bem-vindo. Eu sou o Thiago, no Instituto Brasileiro de Marketing, e faço parte desse projeto lindo que é transformar empresários, empreendedores ou simpatizantes em bons e melhores empresários futuramente. Porque o nosso podcast te mostra os caminhos. Não, o nosso podcast transforma o simpatizante em empreendedor, depois ele vira empresário. Mas ele tem um espírito empresário dentro de si. É o simpatizante. E às vezes ele convive com o empresário, seja num casamento, seja num amigo próximo. Então, se esse conteúdo você achar que pode ser útil para o seu amigo, para a sua família, enfim, que sejam empresários, envie esse conteúdo para eles. Só um detalhe. A esposa do Thiago achou que esse conteúdo era tão útil que agora ela usa para ameaçar ele, que ela descobriu que ela tem direito a metade da empresa. Quando eu não vou lavar a louça, quando eu não vou tirar a roupa de cama, ela fala assim, ó, metadinha é minha. Olha os 50%! Olha 50%, vou lá, hein. Então, seja muito bem-vindo. E o assunto de hoje é muito polêmico, Ju, porque muitas das vezes que eu converso com outros empresários que têm uma área comercial, a primeira coisa que ele fala, vou contratar PJ, pô, é muito mais barato. Não manda essa pra você? Total. Então, pejotização. Vamos começar? Quais perguntas o nosso caríssimo ouvinte vai conseguir responder após esse episódio? O que é pejotização? Como que funciona a pejotização dentro da área de vendas? Existe uma forma segura, de um ponto jurídico, de contratar vendedores PJ? Uma outra, quais vantagens que todo mundo fala sobre pejotização? Menos encargos? Mais liberdade? Enfim, e a gente vai seguindo por esse caminho. Ju, para quem não conhece você, acabou de chegar, sempre vendo teus conteúdos do seu perfil sobre societário, sobre acordo societário, sobre contrato social. E pejotização foi um assunto que a gente trouxe alguns meses atrás, através do PJ de Sucesso. Que gabarito você tem para falar sobre pejotização? É porque Juliana não é apenas direito societário. Juliana é o quê? Diversão e arte. Que isso, moleque? É piadinha infame. Pessoal, olha só. Quando nós falamos de direito societário, nós falamos sobre contratos. É ou não é? Então, quando nós falamos sobre pejotização, nós falamos, é uma vertente do assunto gestão de pessoas e nós também estamos falando de contrato. Depois que você decide quem vem trabalhar com você na qualidade de sócio e quem não merece ser sócio, você vai pensar, crescer sozinho você não vai, você precisa trabalhar a contratação de pessoas. Ou você vai contratar funcionários, ou você vai trazer parceiros. E por que é interessante Por que é fundamental a gente saber dizer se a gente tem uma relação societária, a gente tem uma relação de parceria, ou a gente tem uma relação de prestação de serviço? Porque todos os relacionamentos jurídicos que nós travamos dentro das nossas empresas, eles geram consequências diferentes. Então, dentro de uma sociedade dentro de uma empresa, é fundamental sabermos dar nome aos bois. Pasme você, Thiago, que recentemente eu peguei um contrato que era... As pessoas fazem os contratos com a ajuda da inteligência artificial hoje em dia, né? Não faz nada, pô. Faz. Que isso? Aí, duas empresas fizeram um contrato de parceria. Acontece que, na prática, a representante de uma empresa trabalhava muito mais como empregada, como uma prestadora de serviço da segunda empresa. E aí, a segunda empresa, que era uma empresa muito maior, um belo dia ela decidiu rescindir.
E a dona da empresa parceira falou, poxa, mas eu prestei serviço para você durante todo esse tempo. Eu tenho direito pelas comissões que você vinha me pagando informalmente e você não está pagando. Olha aí, como é que a gente faz? Como é que a gente trata esse contrato? Era um contrato de prestação de serviço? Era um contrato de parceria? Porque, veja, quando a gente tem um contrato de parceria com alguém, é da natureza da parceria que a gente compartilhe prejuízo, que a gente compartilhe risco. É da natureza da relação societária que a gente compartilhe prejuízo. Agora, não é da natureza da relação trabalhista. Tem nada a ver, a gente não compartilha risco com o nosso funcionário recebe. E com o nosso PJ? A gente compartilha risco ou não compartilha com o nosso PJ? Então é muito importante nós sabermos dar nome aos bois, porque é a partir da identificação da natureza daquela relação que nós vamos pensar em soluções se essas pessoas se desentenderem, se essas pessoas rescindirem o contrato, decidirem separar, terminar a parceria. Então é fundamental. E eu acho que tem muita gente fazendo errado. Tem muita gente contratando o PJ e gerindo como CLT. Será que tem? Será? Sei. Vamos contar hoje, ao longo do nosso capítulo. Então, para você que acabou de chegar, seja no nosso Spotify, seja vendo a gente pelo YouTube, seja muito bem-vindo. Já pega papel e caneta, porque esse assunto vai dar o que falar. Tenho certeza que sairá desse episódio com a cabeça fritando e com alguns problemas para resolver. Ju, para a gente começar, o que é pejotização? Pejotização é a contratação de profissionais como pessoa jurídica. A pejotização é uma terceirização. Você pega um braço da sua empresa e você terceiriza para outra empresa. O grande problema é que a gente quer terceirizar para outras empresas nas quais existe a figura de uma única pessoa. A gente quer contratar o MEI. O MEI, ele é uma pessoa física, mas ele é titular de um CNPJ. Mas aí a gente quer pejotizar entregando um braço da nossa atividade para o MEI. Tecnicamente, ele é equiparado a um empresário. É porque a gente normalmente terceiriza um contador, né? Terceiriza, às vezes, um advogado, terceiriza, sei lá, alguma outra área que não está muito vinculada ao nosso negócio fim. Mas é muito comum a gente ver pessoas terceirizando funcionários, né, entre aspas aqui, para quem não está vendo a gente, e talvez isso seja um grande problema, né? Esse aqui é o problema. A terceirização, você imaginou muito bem. A gente terceiriza o serviço de contabilidade, o serviço jurídico, a gente terceiriza a limpeza, né? A terceirização é isso, é quando você pega um braço da tua empresa e você transfere para outra. Agora, o que é a pejotização ilícita? Pejotização, ela pode ser lícita ou ilícita. Até o STF já bateu o martelo, já disse que pejotização pode, pejotizar pode. O que você não pode é fazer a pejotização ilícita, que é aquela contratação de mentirinha. Sabe, você pega ali aquela pessoa que titulariza um CNPJ, às vezes ela é MEI, mas às vezes não. Às vezes ela é dona de uma SLU, por exemplo, que é a limitada unipessoal. É uma empresa normal, é uma microempresária, mas que só tem uma pessoa na qualidade de sócia e é aquela pessoa que vai prestar serviço para sua empresa. Então, o que a gente não pode fazer é a contratação do PJ de mentirinha. A gente faz de conta que ele está que ele está recebendo a terceirização, mas na prática, a terceirização dele é trabalhar como se fosse um funcionário. E por que esse termo pejotização ou contratos PJ ganhou muita força na área comercial? Porque a contratação de PJ, ela traz algumas vantagens para a empresa. Então, o empregado, ele não sai ao valor que nós oferecemos para ele. Ele é mais caro, porque nós pagamos encargos sobre a folha. E quando a gente contrata um PJ, não. A gente tem liberdade. É como um cliente, você, por exemplo, tem uma agência de marketing, o cliente te pede uma proposta, você faz a sua proposta, olha, eu te cobro R$10.000 para fazer o seu trabalho de tráfego pago. Acabou, eu tenho muita liberdade. Mas se em algum momento R$10.000 estiver muito caro, eu não preciso rescindir o contrato com você. Eu posso falar para você, Thiago, a sua agência está me cobrando um valor que já não sustenta. Aí você vai falar, então vamos fazer o seguinte, vamos reajustar? Vamos descer um pouquinho pelos próximos 3 meses para você se recuperar, depois a gente volta. Então, quando a gente tem uma relação de fato comercial, a gente tem muito mais liberdade. Então, quando a gente contrata um PJ, a gente tem liberdade para ir e vir, para negociar livremente as condições de prestação de serviço. Com um funcionário, a gente não tem. Não, por exemplo, como é que você reduz o salário de um funcionário? Não tem como voltar atrás. Exato, não tem como você deixar de pagar encargos trabalhistas. Então, as pessoas que defendem a pejotização, elas defendem por esse ponto de vista, porque ela representa uma economia para as empresas. Aí, a parte das pessoas que critica é porque fala que gera economia para a empresa, mas um prejuízo muito grande para quem trabalha. Porque muitas vezes quem trabalha vai ser submetido às mesmas condições de um empregado, mas sem os benefícios. A pessoa ali, se ela for dispensada, ela não conta com o FGTS, ela não conta com a possibilidade de ter um auxílio, porque o PJ, ele é um empresário.
Então, se ele quiser ter benefícios, por exemplo, como auxílio-doença, um auxílio-maternidade, ele precisa contribuir para a Previdência, ele precisa adquirir a qualidade de segurado. Quando nós somos empregados, nós não temos nenhuma preocupação com isso. Nosso empregador cuida de tudo. Ele desconta ali do nosso salário e a gente vira segurado da Previdência porque ele está pagando. Mas quando você é empresário, essa responsabilidade passa para você. É por isso que para você ser contratado como PJ, as suas condições têm que ser mais interessantes, têm que ser diferentes das condições que são oferecidas para um funcionário. Então, tem gente que fala assim, mas eu quero contratar o PJ, eu vou pagar para ele R$ 1.800. Dificilmente uma função que você vai remunerar em R$ 1.800 é uma função PJizável. A menos que você vá contratar um designer para fazer um serviço muito esporádico, muito pontual, ou é algo muito pequeno, até pode ser. Agora, uma atividade que demanda mais, uma atividade mais de prestação de serviço contínua para você, dificilmente você vai conseguir contratar com segurança oferecendo um salário de R$ 1.000, R$ 1.800, R$ 3.000. Vamos fazer o seguinte, imagina que quem está nos ouvindo tem uma empresa e está pejotizando algumas pessoas para fazer área comercial. Para ser o vendedor, para ser o SDR, para ser o closer, o que for. Quais erros mais comuns você vê esse empresário fazendo para ele falar assim, putz, meu tipo de contato PJ não se adequa a essa gestão, a essa necessidade que eu tenho? O maior erro dos empresários é contratar o PJ e ficar em cima dele pela cobrança de metas, pela cobrança de horário, subordinando. Existem 4 requisitos que caracterizam... Não pode cobrar, por exemplo, imagina que eu tenho um PJ presencial na minha empresa, eu não posso cobrar o horário dele? Porque a hora que chega, a hora que sai? Não. Se você pedir para ele bater ponto, ele é um funcionário. É claro que, quando a gente fala da pejotização, uma andorinha só não faz verão. Existem 4 requisitos que caracterizam a relação de emprego. Peraí, tem 4 coisas, então, pra pessoa saber se... Isso. Tá, então, ó, pega o papel e caneta. Tu que chegou aqui do nada? Me mandaram aqui pra ouvir o que é. O assunto é técnico, mas entendível. Entendível, 4 elementos que caracterizam a relação de emprego. É a pessoalidade, que é o fato de a pessoa precisar prestar o serviço pessoalmente, ela não pode se fazer substituir. A gente tem a habitualidade, que é a previsão de repetição daquele trabalho, então aquela pessoa vai trabalhar toda segunda, toda terça, todo dia. A gente tem a onerosidade, que é o fato de a pessoa prestar um serviço remunerado. A onerosidade sempre vai existir, porque quem vai trabalhar de graça para a nossa empresa? Só quem está fazendo voluntariado. E a subordinação. A subordinação é essa dinâmica do eu mando e você obedece. Um empregado, ele não tem nenhuma liberdade sobre a forma como ele vai prestar o serviço. Você define se ele vai trabalhar em home office, se ele vai trabalhar presencial. Você pode determinar ele para fazer uma determinada atividade, mas amanhã essa atividade deixou de ser importante, você vai direcioná-lo para outra atividade. O funcionário, ele é seu subordinado. Ele vende aquela quantidade de horas em troca de um salário fixo e aí você vai coordenar de acordo com as necessidades da empresa. Então, se esses 4 requisitos eles estiverem juntos, se eles estiverem presentes de forma conjunta, você estará diante de uma relação de emprego independentemente do nome que você dê a ela, independente do lindo contrato que você tenha. Então, quando a gente quer pejotizar uma função, a gente precisa olhar para esses 4 requisitos e identificar qual desses requisitos a gente consegue tirar. A gente deveria dar muita atenção, em especial ao requisito da subordinação, porque para a maioria das empresas é o mais fácil de você retirar. Por que as empresas subordinam os profissionais, Thiago? Porque as empresas não sabem criar um escopo de prestação de serviço. Você contrata ali, eu sempre falo isso, eu até falo isso no meu treinamento PJ de sucesso. Você quer contratar um gestor comercial. Se você pedir para a inteligência artificial te dizer o que um gestor comercial tem que fazer na sua empresa, você vai ficar louco, é muita coisa. Ele precisa treinar a equipe, ele precisa mapear a concorrência, ele precisa desenvolver novos canais de aquisição de cliente. A gente não sabe nem o que a gente pode pedir para ele. E a gente acha que ele deveria saber o que é para entregar. Poxa, eu contratei um gerente comercial, ele tem que saber o que é para entregar. Ok, mas aí o que a gente faz? A gente coloca essa pessoa para ficar dentro da empresa apagando incêndio. Sabe como é que esse cara vai performar? Nunca. Ele nunca vai ter condição de performar, porque a função dele é muito estratégica. Ele deveria ter autonomia e liberdade para te entregar o resultado. Para determinadas funções, é muito mais importante o resultado que aquele indivíduo entrega do que efetivamente a quantidade de horas, do que essa vigilância excessiva que a gente exerce. Eu quero saber o que ele está fazendo de 8 às 18. Se ele está te entregando resultado, pouco importa o que ele está fazendo. Então é por isso que a gente vai falar da área de vendas, porque a área de vendas é uma das que mais... Os empresários sofrem com essa questão da pejotização. E, por incrível que pareça, é uma das áreas mais fáceis de você pejotizar. Jura? Sim, porque é da natureza da atividade de vendas que ele te entregue resultado.
Né? Então, você sabe se um vendedor está performando bem ou não pela quantidade de negócios que ele traz. Vamos fazer a dinâmica aqui? Você falou sobre quatro itens. 4 requisitos. 4 requisitos. Vamos falar sobre pessoalidade, depois a gente fala dos outros. O que normalmente um contrato PJ ruim, ou você também usou outro termo, inválido, não, um contrato de PJ, sei lá, o nome que você deu aí, faz que um contrato certo deveria fazer para a pessoalidade? Por exemplo, o ideal seria desejável que a gente colocasse que o PJ ele pode se fazer substituir, porque você está contratando, você está terceirizando aquele braço para uma empresa. Mas o que normalmente o pessoal faz de errado em pessoalidade? Desconta o dia de falta, pede pro PJ bater ponto. Então, se o cara... Então, desconta um dia de falta, o cara não foi, desconta. Tem atestado médico? Exato, exatamente. Marca ponto. Porque não faz sentido. Se ele tem uma empresa, por exemplo, imagina que eu tenho uma assistente, eu tenho vários assistentes jurídicos trabalhando lá no escritório. Para mim, aí esses assistentes, eles têm que fazer a elaboração de um parecer, eles têm que fazer uma planilha, eles têm que acompanhar o movimento processual e eles precisam me entregar isso com alguma periodicidade. Para mim, pouco importa se foi o meu assistente que fez ou se ele terceirizou para alguém da equipe. Qual horário ele fez? Exato, a minha empresa de secretariado. Para mim não importa se é a secretária X, Y, Z. Eu quero que as minhas mensagens estejam respondidas. Eu quero que as propostas estejam enviadas. Essa é a verdadeira terceirização. Mas a pessoalidade nem sempre é possível quebrar. Porque existem funções que trabalham muito com dados sigilosos, existem segredos comerciais, que às vezes a empresa fica, poxa, mas se eu deixar essa pessoa terceirizar, se eu deixar essa pessoa passar adiante, eu não vou me sentir muito bem. E também tem um outro detalhe, porque se você é o tomador do serviço, imagina que você contratou uma pessoa para fazer o teu tráfego pago e esse gestor de tráfego, ele subcontratou. Se esse subcontratado vier a processar o teu gestor de tráfego, ele pode processar a sua empresa também como tomadora do serviço. Então, tem muita empresa que não vê vantagem em permitir essa segunda terceirização, entende? Então, a pessoalidade, muitas empresas têm dificuldade para quebrar. Eu achava que a pessoalidade só se limitaria de ser executado somente por uma única pessoa. Então, a pessoalidade ela está relacionada a isso, ao fato de você exigir que aquele serviço que em tese é terceirizado para uma empresa, ele seja prestado por uma única pessoa. E às vezes tem atividades, por exemplo, na área comercial, quando é uma venda mais complexa, mais B2B, que precisa de um treinamento, 3 meses de treinamento, às vezes a substituição dessa pessoa é mais difícil, porque existe um know-how, um treinamento complexo para que esse vendedor possa desempenhar bem a função. E o que deveria ser feito para que quais boas práticas deveriam ser realizadas para não caracterizar a pessoalidade dentro da área comercial? O ideal seria... Na realidade, a única forma segura de você contratar vendedor como PJ é você contratá-lo como representante comercial. Opa, então mudamos o nome do jogo, hein? Representante comercial e não vendedor. O representante comercial é uma profissão regulamentada. Eu até peguei aqui o número da lei, a lei 4.886 de 65, a lei que disciplina a atividade do representante comercial. Lei, né? Pois é. Ele é um profissional autônomo, ele não pode ser MEI, já que é uma profissão regulamentada, ele não pode ser MEI, ele necessariamente precisa ser um microempresário. Vai ser um microempresário que vai recolher provavelmente os impostos pelo Simples Nacional. O fato é que ele não pode... Então o PJ vendedor não pode ser MEI. O representante comercial não pode. Traz boas práticas a acontecerem, tem que ser... E ele precisa ter registro no CORE. Olha aí, já muda todo o jogo. São requisitos a mais que você... Aí tem empresa que fala assim, mas se eu for exigir tudo isso da pessoa que vai trabalhar comigo, ninguém vai querer. Porque se ele não puder ser MEI, ele precisar ser microempresário, dono de uma limitada, ele precisa ter uma contabilidade. Aí ele precisa pagar os impostos. Aí ele precisa disso, ele precisa daquilo. Eu falo, gente, olha só. Vem empreender, gente. Não é? Eu falo, a gente tem que arcar com ônus e com bônus. Se você quer pejotizar a sua equipe, é você que determina a regra do jogo. É você quem diz quais são os requisitos que a pessoa precisa preencher para trabalhar com você na modalidade PJ. Então, o representante comercial, como é uma atividade regida por uma lei, essa atividade permite que o empregador, que o contratante, faça certas ingerências. O empregador já entregou aqui. Tá vendo? Mas é o hábito. Às vezes a pessoa fala, meu funcionário PJ, mas às vezes não é nem que a pessoa esteja de má fé. Teve uma vez a gente postou um negócio, quebrando aquele protocolo, meu funcionário PJ, nossa... As pessoas não tinham entendido o contexto
da publicação, acho que era um carrossel, alguma coisa assim. Foi uma reitalhada. E foi, caraca. Muito hater. Não foi? Pois é, mas às vezes a pessoa usa essa expressão, aqui meus funcionários são PJ. Mas quando a gente vai olhar, a pessoa não trata o PJ como funcionário, é apenas uma força de expressão. Minha equipe, as pessoas que trabalham pra mim. Até eu, às vezes, faço isso, meus funcionários. Mas eu não tenho funcionário, todo mundo que trabalha comigo é PJ. É porque, o empresário falar, eu tenho um funcionário, eu tenho 10 funcionários. Pô, enche a boca numa mesa de reunião, né? Eu tenho 20 funcionários. Eu já atendi empresa que tem 500 PJ. Caramba. Então, assim, a forma correta da gente contratar o vendedor seria como representante comercial. Agora, é claro que existem pessoas que vão dizer assim pra mim: Juliana, mas na minha empresa as pessoas ainda ganham pouco. Num primeiro momento, elas entram ganhando ali R$3.000, R$3.500, mas para elas está tudo bem ser PJ. Então, existe uma forma mais ou menos segura de você contratar, que é como promotor de vendas. Mas o promotor de vendas, ele até pode ser MEI, é uma atividade que ele vai conseguir se inscrever como MEI, mas você não pode tratar ele como se ele fosse um funcionário. Agora, quando você tem um representante comercial, não é que você possa tratar o representante comercial como se ele fosse um funcionário, mas você tem uma liberdade maior para fazer certas ingerências na atividade dele, porque a lei permite. Então, a lei fala expressamente sobre o cumprimento de metas, sobre o cumprimento de atividades, sobre justa causa. Se o representante comercial ele praticar determinadas condutas, ele pode sofrer a rescisão do contrato sem receber multa. Por outro lado, a lei também fala que nós podemos exigir exclusividade do representante comercial. Olha aí como é que a gente já para de se... Eu não sabia disso, não, Ju. Você já não se preocupa com pessoalidade, porque a lei, ela te dá essa liberdade. Você pode ou não exigir exclusividade, mas se você exigir exclusividade, tá tudo certo. Então, pessoalidade já tá check. Qual é o segundo pré-requisito que você falou? Pra gente, que a contratação do representante comercial quebra? Não. Para a categorização de um PJ. Pessoalidade, habitualidade. Habitualidade, vamos nessa. Deixa eu interromper teu podcast rapidinho para te dar um recado super importante. Nós temos um combo de treinamentos empresariais. Se você tiver interesse em adquirir todos os nossos treinamentos em combo, você vai conseguir fazer isso clicando no link abaixo, falando direto com a nossa equipe. Então, nós temos a Sociedade de Sucesso, nós temos o PJ de Sucesso, que é um curso que te ensina a contratar PJ dentro da sua empresa, diminuindo o risco trabalhista. Nós temos a blindagem patrimonial na prática, que interessa a todo mundo, desde as pessoas que estão pensando em casar até as pessoas que estão pensando em separar e são empresárias, quem quer fazer holding. Nós temos o Vesting para Limitada, vai ser um curso que interessa quem quer transformar funcionário em sócio. Então, você não deixa de clicar no link abaixo, falar com a nossa equipe, porque você vai ter uma condição super especial para se tornar nosso aluno em todos os nossos treinamentos. Agora, volta para o teu vídeo, bom podcast para você. O que normalmente é feito de errado e quais seriam as boas práticas disso? Para você tirar a habitualidade de uma prestação de serviço, seria aquele serviço esporádico. É difícil, né? A habitualidade é muito difícil de você tirar, porque se você vai contratar um serviço esporádico, eu sempre dou o exemplo da pessoa que conserta o nosso ar-condicionado. A gente não tem dúvida de que a pessoa que conserta o nosso ar-condicionado não é a nossa funcionária, né? Ela é um PJ, porque você precisa desse serviço esporadicamente. Então, para a maioria das pessoas, vai ser muito difícil quebrar esse requisito, porque aquele serviço eventual do qual a gente precisa, ele não se assemelha à relação de emprego. É pontual, né? Exato. Então, assim, quando a gente tem ali um vendedor contratado na qualidade de representante comercial, a gente já não precisa se preocupar com isso. A gente não precisa se preocupar com pessoalidade, porque tá ok, eu posso exigir exclusividade dele. Mas, assim, o fato de eu exigir exclusividade dele não quer dizer que ele não possa... Ele também pode terceirizar a atividade de venda. Claro. Ele pode ter outras pessoas trabalhando para ele. Mas o fato de eu exigir exclusividade já vai me garantir, entre aspas, provavelmente vai tornar essa pessoa minha vendedora exclusiva. Entendi. Minha representante exclusiva. Aí depois a gente tem a questão da subordinação. Então, o representante comercial, ele tem que estar trazendo negócios, tem que estar fechando negócios. Mas ele pode estar vinculado ao cumprimento de metas que nós podemos cobrar com muita tranquilidade. Não é que seja proibido a gente colocar a meta para um vendedor que não está contratado como representante comercial, para um vendedor que está contratado como promotor de vendas. Só que essas metas, elas não podem gerar uma punição. Elas podem representar um bônus. Você ganha, a gente tem um objetivo aqui dentro da empresa, porque também se você não tem meta para a equipe de venda fica desmotivada, né? Então, normalmente as empresas trabalham com essa bonificação. Agora, o representante comercial, ele pode ter ali um escopo de trabalho, as nossas metas são essas aqui, o que a gente espera de você é isso aqui, e se você não entregar, a gente quer ter a liberdade de rescindir o contrato com você. Ou até glosar o pagamento do mês, né? Exemplo, ele não bateu tal meta, eu posso glosar 10%, 20% de um valor mensal? Eu já não recomendo. Não recomenda? Por quê? Porque, por exemplo, uma coisa que muita gente faz é descontar do PJ quando o cliente não paga.
descontar a inadimplência do PJ. Não pode, a gente não compartilha lucro com o nosso Não, digo prestador glosar de por serviço. não bater a meta de vendas, por Então, exemplo. aí eu recomendo que não faça isso. Ah, tá. Não faça isso. Porque a gente não divide o lucro com o nosso funcionário, a gente também não deveria dividir o risco do negócio. Então, se aquele profissional ele não está entregando as metas, ele não está sendo proativo, a gente rescinde o contrato com ele. Porque, olha só, contratar é tão caro no Brasil que a gente não deveria perder tempo nem por um dia sequer com uma pessoa que não entrega resultado. Porque ela sempre pode nos processar. Ainda que você faça tudo certinho na contratação do teu PJ, sempre existe a possibilidade de ele entrar com processo trabalhista contra você. Existe a possibilidade dele ganhar processo trabalhista. Então, qualquer tipo de relação que a gente tenha que envolva trabalho e prestação de serviço, ela já nos expõe a um risco. Então, no mínimo, esse risco se justifica pela entrega de um resultado. Então a gente teve pessoalidade, a gente teve habitualidade, subordinação, E onerosidade. onerosidade. Onerosidade sempre vai existir, ninguém vai fazer voluntariado para nossa empresa. E a subordinação, ela vai estar presente todas as vezes em que você... Sabe aquele gestor que a equipe de vendas não está performando e ele quer fazer reunião todo dia? Ele quer fazer reunião conheço toda não, hora. conheço ninguém assim não. Não, né? Não. Teve um cliente que ele falou assim, não, mas eu não posso. Eles são PJs, Daily, mas eu a não... famosa O daily. daily. É. Eu não posso deixar, tô vendo que eles não estão performando, como é que eu não vou cobrar? Como é que eu não vou ficar no grupo de WhatsApp? Tem gente que coloca o PJ no mesmo grupo de WhatsApp dos funcionários. Aí no que você dispara ali uma cobrança pro funcionário, o PJ recebe também. Percebe por que o PJ acaba ganhando o processo quando ele vai para a justiça? Porque ele consegue provar que ele estava prestando serviço para a empresa, ele consegue provar que ele era cobrado tal como um empregado seria, ele consegue provar que ele recebe um valor que seria incompatível com a pejotização, recebe a mesma coisa de repente que ele receberia como se ele fosse CLT, ou um pouquinho mais, um percentual a mais. Então ele entra provando tudo. E quando quando a empresa reconhece que aquela pessoa prestava serviço para ela, passa a ser dela o dever de provar, o ônus de provar passa a ser da empresa, de provar que não existiam os requisitos da relação de emprego. Vamos fazer o nosso ouvinte que faz isso pular da cadeira agora? É o seguinte, às vezes as pessoas sabem que o certo é errado, não, eu faço errado, mas poxa, mas aí assim, né, se eu tomar um processo trabalhista, talvez esses PJs estejam em outro CNPJ que talvez não tenha muito vínculo com o meu CNPJ atual. O que acontece, Ju, quando um empresário recebe um processo trabalhista grande na vida dele? Em primeiro lugar, se esse processo ele for julgado procedente, ele vai e depois esgotadas... Que muitas das vezes, às vezes sim, porque você fez a gestão errada. Se o pedido for julgado procedente, ele vai gerar, e depois que se esgotarem todas as possibilidades de recurso, esse processo vai gerar uma execução. E a execução, ela recai sobre o patrimônio da empresa. Porque sejamos nós, pessoas físicas ou jurídicas, o que responde pelas nossas dívidas é o nosso patrimônio. Então a empresa tem lá o patrimônio dela, tem os equipamentos, tem o faturamento, tem uma sede, enfim, não importa o que ela tenha. Esses ativos respondem pelas dívidas. Mas se a empresa não tiver ativos suficientes para responder pelas dívidas, o advogado do credor, do ex-funcionário, ele pode pedir a desconsideração da personalidade jurídica e na desconsideração da personalidade jurídica, essa dívida que num primeiro momento está restrita ao CNPJ pode passar para a pessoa física. Mentira. Sim. Mentira que um processo trabalhista vai no CPF. Pode ir, sim, pode ir. E vai com mais frequência do que deveria. Porque não é, a gente tem uma proteção. O nosso incentivo para empreender é justamente a separação patrimonial. Quando você cria uma limitada, as pessoas falam, Juliana, mas a minha responsabilidade é limitada. Presta atenção. A sua responsabilidade... O que significa empresa de responsabilidade limitada? Significa que a responsabilidade do sócio está limitada ao valor que ele investiu no capital social. Mas a responsabilidade da empresa é ilimitada. Se a empresa tiver uma dívida de R$1 milhão, ela tem que pagar R$1 milhão. Agora, quando acontece a passagem de responsabilidade do CNPJ para o CPF, você perde a proteção da limitada, você perde a proteção da limitação da sua responsabilidade. Então, essa dívida passa para você de forma ilimitada. E então, aí a justiça pode ir atrás dos teus bens. Sim, se você tem R$1 milhão de dívida para pagar, você não vai poder dizer, não, eu não pago essa dívida trabalhista aqui de R$1 milhão, não, porque no capital social é só integralizar e 10 mil. Não é assim que funciona. Se fosse simples assim, ninguém ia pagar funcionário também, né? A gente também tem que ver o outro lado. E aí, se ela tiver uma casa, tiver um carro, tiver outros bens,
Existe a proteção do bem de família. Então, a pessoa ali que só tem um imóvel no nome dela, ela tem a proteção do bem de família. Existem bens que são absolutamente impenhoráveis. O salário, uma aposentadoria. E ainda assim, existem decisões que autorizam a penhora de 30% de salário de aposentadoria. Mas todo devedor no Brasil, dificilmente você vai ver um devedor reduzido a uma condição de miserável para pagar uma dívida. Então, todo cidadão já tem essa proteção dos bens que são absolutamente impenhoráveis. Mas por tudo aquilo que exceder, que tiver fora dessa exceção, você pode perder. Então, o dinheiro que está, de repente, o Collor, lembra que eu falei sobre esse caso no ano passado? Eu gravei um vídeo que fez sucesso, eu falei sobre o caso do Collor. O Collor, ele era sócio majoritário da TV Gazeta e, se eu não me engano, em 2021, eles fizeram uma demissão em massa, algumas pessoas processaram. Na conta do Collor não tinha dinheiro, mas eles acharam 400 mil na conta da esposa do Collor. Eita, Lelê. Possivelmente eles são casados pelo regime da comunhão parcial de bens. Quando você é casado pelo regime da comunhão parcial de bens, tudo que você tem 50% de tudo que está em nome do seu cônjuge. Então, a esposa do Collor acabou perdendo os 400 mil na conta. Perceba, o Collor era majoritário da TV Gazeta. Essa responsabilidade era da TV Gazeta, mas como a TV Gazeta não conseguiu pagar, o juiz determinou a desconsideração da personalidade jurídica, passou para a pessoa do Collor. Collor não tinha dinheiro, mas existe uma pessoa que é coproprietária de todos os bens. Melhor dizendo, o Collor é coproprietário do patrimônio que está em nome da esposa dele, a depender do regime de bens. Por isso que quando a gente fala que você é ouvinte simpatizante, te interessa esse assunto. Imagina você que é esposa de algum empresário, ou você é marido de alguma empresária. Se a empresa do seu marido, do seu cônjuge, tem PJs, cara, manda esse vídeo pra ele. É verdade. Porque, assim, isso pode acontecer com qualquer processo trabalhista, tá? Mas por que a gente fala dessa questão do PJ? Porque são condenações altas. Muito. Porque como a gente oferece um valor mais alto para o nosso PJ, então, naturalmente, se ele ganhar o processo trabalhista e esse valor for considerado, né? Olha quantos reflexos que a gente precisa pagar em cima do salário de um funcionário. Então, uma vez eu tive um caso onde o meu cliente... tem caso bom pra contar? Tem, mas tem que ser aquele cabeludo pra gente ficar de boca aberta aqui. Uma vez um empresário contou pra mim que ele trabalhou com PJ durante 10 anos, quase 10 anos, e esse PJ ganhava em torno de 8 a 10 mil reais. E aí ele entrou com processo, o valor da causa estava em mais de R$1 milhão. Meu Deus. E nos cálculos, o advogado dele fez os cálculos e falou, olha, ele vai chegar bem perto disso, o valor que ele teria direito de receber. Aí o cliente acabou fazendo um acordo de R$300 mil e ficou muito feliz. Ele ficou feliz de pagar R$300 mil e... Frente a R$1 milhão? Fugir. Pois é. Mas esse valor, para muita empresa... Quebra. Exato. E vai no pessoal. Então, para o PJ, a gente precisa oferecer um valor acima da média. Entendi. Se for oferecer para ele a mesma coisa que ele ganharia se ele fosse CLT, não faz sentido. Então, no momento em que essa pessoa vai para a justiça, se ela ganhar o processo, ela vai gerar um impacto muito grande dependendo do tamanho da nossa empresa. É por isso que a gente precisa ter cuidado com esse tipo de contratação. A gente tem que evitar processo. E se acontecer o processo, porque a gente não tem como impedir, o acesso ao judiciário é livre, não tem como você impedir uma pessoa de te processar, mas você precisa ter como se defender. Se esse PJ vier te processar alegando, muitas vezes alega inverdade. Eu tô nesse exato momento patrocinando um caso que a pessoa disse que ela trabalhava 24 horas. Da narrativa que ela escreveu, deduz-se que ela trabalhava 24 horas, o que não faz nenhum sentido. Mas às vezes ela recebia mensagem no WhatsApp 2h30 da manhã, né? Tinha que responder. Pois você não viu 6h30 já? Pô, te mandei 2h30. Ela alega tudo isso, mas a empresa precisa ter como se defender de tudo isso. E quais são as cláusulas, Ju, que você hoje percebe que poderiam estar dentro de um bom contrato PJ? Hoje eu vejo que as pessoas não sabem criar pacote de prestação de serviço, não sabem criar as atividades, o que o PJ precisa entregar. Se o PJ souber o que ele precisa entregar e você fizer uma reunião com ele ou fizer uma análise de relatório que ele vai te entregar, por exemplo, uma vez por mês, se ele está te entregando resultado, você não vai precisar subordinar. Se ele sabe o que ele tem que entregar e ele sabe que ele vai me prestar contas em algum momento e que se ele não prestar contas vai ficar evidente que ele não está trabalhando, não precisa subordinar. Para que eu vou ficar ligando para ele toda hora querendo saber o que ele está fazendo? Querendo saber se ele já falou com o cliente X, se ele já falou com o cliente Y. Aí os clientes falam, mas se eu não cobrar, não anda. Eu falo, gente, nem todo mundo pode ser PJ. Realmente existem pessoas que elas só performam se elas forem cobradas. Se você está trabalhando com uma pessoa que só performa se ela for cobrada, o problema não é da pejotização, é que você contratou a pessoa errada. E às vezes a pessoa quer, para pagar barato, contratar alguém que não tem experiência naquela função final. E aí vai querer subordinar, vai querer criar regra, vai querer fazer
Cobrar presença. Mas isso é um erro clássico, né? As pessoas não têm dinheiro para remunerar, ou não querem, não tem dinheiro, às vezes a empresa não tem dinheiro, tudo quer, não quer remunerar a mão de obra de qualidade. Aí, quanto mais de base a mão de obra que você vai contratar, mais difícil. Porque a própria pessoa vem com a mentalidade de empregado. A própria pessoa. Então, às vezes, a pessoa ela vai ter o hábito ali de te ligar para te dizer que ela não vai, para perguntar se ela pode faltar, para perguntar se ela pode ir ao médico. Que mais vezes assim, contratamos sem experiência anteriores, contrato PJ. Pois é. Como é que faz essa conta fechar? Você vai ter que treinar essa pessoa, você vai ter que exigir dela o cumprimento das atividades. Então, não é assim que se contrata. O PJ é para estar num setor de inteligência. Então, por exemplo, os cargos de direção, alguns cargos de gerenciamento, a equipe de vendas, porque é da natureza da equipe de vendas te entregar resultado. Agora, tem empresário que ele acha que a equipe de vendas tem que estar dentro da empresa, fazendo ligação de 8 às 18. Aí, às vezes, o empregado está ali só pelo fixo que ele ganha, o dia inteiro no WhatsApp, não está entregando nada. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos imaginar que o nosso ouvinte já tem contratos PJ e que ele tem a oportunidade de pegar o contrato dele e dar uma revisada. Quais cláusulas ele deveria encontrar num bom contrato? Você lembra de algumas? Com certeza. Primeiro essa cláusula, a definição clara do objeto. Perfeito. Porque o objeto o PJ ele pode desempenhar todas as atividades ali que você combinou com ele. Se você vai designar ele para desempenhar atividades que não estão ali, isso é subordinação, porque você está determinando o que ele vai fazer. Agora, quando ele está alocado para desempenhar as atividades que você desenhou no contrato, você já fica muito mais seguro. Um objeto claro seria... Exato, um objeto claro. A gente pode até colocar em anexo, pode colocar, desenha ali o objeto, ele vai fazer a prestação de serviços de contabilidade. Mas aí dentro daquele escritório de contabilidade, ele vai desempenhar as atividades do departamento pessoal. Você vai lá e coloca um anexo 1. Quais são as atividades esperadas dele? Ponto. Isso é uma forma de você desenhar o contrato. Depois, a gente deveria prever a necessidade dele fazer a emissão de notas fiscais. A gente deveria disciplinar como é que vai ser dividida a responsabilidade, porque o PJ também tem que se responsabilizar pelo que ele faz. A gente precisa disciplinar se vai ser uma atividade remota, se ele vai ter autonomia para desempenhar a atividade remotamente, ou se ele vai ter que desempenhar a atividade presencialmente, por exemplo. Como é que você vai permitir que um veterinário PJ trabalhe remotamente? Não dá. Não dá. O médico. Então as pessoas falam, se trabalhar presencialmente não Só pode se ser for PJ. telemedicina, vai que... Não, a telemedicina até você Sim. consegue, mas existem especialidades que não dá, exato. E nem por isso você está proibido de PJizar. Quando a gente precisa desempenhar uma atividade presencial, a gente dá liberdade para o profissional controlar a própria agenda, por exemplo. Então você pode contratar PJ presencial desde que haja liberdade de horário, é Exato. Liberdade de controlar a agenda. Eu contratei ali o veterinário, ele pode remanejar os horários, daí você pode criar regra, tem que remanejar o horário com antecedência, porque a clínica precisa ter profissional aqui. Se você não vai comparecer, você precisa avisar com antecedência para que a gente possa remanejar outros profissionais. Você cria uma regra de aviso, né? Exato, regra de aviso. Então, tudo é uma questão de você entender que, como é uma terceirização, a empresa terceirizada, ela tem que nos entregar o resultado. E para você evitar a subordinação, você entrega autonomia e liberdade para que esse empresário te entregue o resultado. É isso que a gente precisa dissociar. O PJ ele nos entrega uma obrigação de resultado muito acima da obrigação de entregar uma determinada quantidade de horas. Ele só não vende horas, ele vende resultado, é isso. Exatamente. Para mim, pouco importa se a minha equipe está trabalhando meia-noite. Canso de receber ligação meia-noite. Mas também, não estou aqui, vou fechar a agenda na próxima segunda-feira porque eu vou viajar. E quais são as provas que, de forma involuntária ou desconhecida, o empresário acaba criando contra ele? Mensagens, né? Mensagens de WhatsApp, e-mails, solicitações que jamais deveriam ser realizadas. Ponto eletrônico. Ponto eletrônico é legal, isso é mais comum do que você imagina, sabia? Muito mais comum. As pessoas pedem ali pro PJ fazer o controle de horas, aí bate o ponto na hora que chega, bate o ponto na hora que sai. Férias. Pedem também. Aí aquela coisa, as pessoas falam, Juliana, mas se eu não der férias pro meu PJ, eu vou desmotivar a equipe, porque na realidade eles são seres humanos. Teve uma pessoa que escreveu assim no meu post, ele era de TI. Não, mas na realidade a gente tem que ter férias sim, porque a gente só aceita ser PJ por uma questão de encargo. A gente paga menos encargo porque a gente não paga o imposto de renda total e a empresa também. Mas a gente tem que ter férias sim. Aí eu falei, pois é, meu querido, tá vendo como é que o seu comentário é autoexplicativo? Não existe
existe contratar PJ apenas para ter redução de encargo. Então, para alguns efeitos eu sou PJ, para outros eu sou funcionário, porque o PJ adora falar isso também. Quando ele quer faltar, quando ele não quer ser cobrado por horário, ele fala que ele é PJ. Sou PJ. Aí a empresa cobra alguma coisa dele, ele fala, eu não vou cumprir, você não pode me exigir isso porque eu sou PJ. Mas na hora de exigir um 13º, na hora de exigir férias, na hora de perguntar sobre o FGTS, que ele sabe que não tem, aí ele diz que ele é tratado como funcionário. Tá percebendo como é que as regras precisam ser claras? Só que é o lado bom. Todo mundo quer isso, né? Eu quero o melhor lado de ser PJ e eu quero o melhor lado de ser funcionário. A gente precisa entender que todas as decisões envolvem ônus e bônus. Então, o PJ, ele tem o bônus por ser PJ, porque ele tem autonomia e liberdade, ele tem esse incentivo que ele não precisa pagar a totalidade do imposto de renda, porque quando ele recebe os honorários dele enquanto pessoa jurídica, provavelmente ele vai fazer a distribuição, esse dinheiro sai para a conta dele como distribuição de dividendos, a maior parte pelo menos, e sobre dividendos, por enquanto, a gente ainda não paga imposto de renda, por enquanto, então ele tem essa vantagem, mas por outro lado ele tem que entender que existe um ônus também. Então assim, eu condeno, não pode dar férias. Gente, nós podemos combinar a suspensão do contrato de tempos em tempos para que essa pessoa possa descansar. Então, a cada 6 meses, suspende o contrato para que a pessoa possa descansar. Ou então, empresas que passam por um período de inatividade ali no final do ano. Ah, não, ele tem que trabalhar porque ele... Não é assim. Então, a gente precisa saber que uma andorinha só não faz verão. Não é porque tem este detalhe aqui que é suficiente para bater o martelo e dizer, não, essa pessoa é empregada. O judiciário, ele vai investigar se estão presentes os requisitos da relação de emprego. Quem já participou aí de audiência trabalhista sabe que uma audiência trabalhista, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, onde se investiga a pejotização, o juiz pergunta, você podia chegar atrasado? Se você faltasse, tinha que fazer o quê? Mas você tinha que pedir autorização? O juiz vai analisar, vai investigar muito mais a realidade dos fatos do que analisar contrato, porque contrato aceita tudo. Né? Que é o que você fala, às vezes o cara tem um ótimo, fez um contrato maravilhoso, mas o dia a dia, a rotina dele já desconsidera descredibiliza aquele contrato. Mas tem cliente que quer que a gente faça milagre. Ele tem medo de mudar as coisas quando eu falo, olha, vamos criar um escopo de prestação de serviço, vamos criar indicadores de desempenho. Toda empresa tem que ter indicador de desempenho. Vamos criar um indicador só para que ele sirva como um fio condutor para esse PJ entender o que ele precisa entregar, quais são os objetivos da empresa. Aí, às vezes, o cliente fala para mim, não, mas isso não é a cultura da empresa. Como é que eu vou desenvolver essa cultura agora? Eles vão ficar desconfiados de que eu estou fazendo alguma coisa errada. Vou mexer no vespeiro. Exato. Às vezes, até para colocar ordem na casa, a gente tem dificuldade, porque o empresário não quer. Aí eu sempre falo o seguinte, ser empresário significa o tempo todo gerir risco. Se você quer fazer a tua gestão de risco enquanto empresário, você pode pensar o seguinte, eu tenho 500 profissionais aqui contratados como PJ. Qual é a probabilidade de eu precisar dispensá-los todos de uma única vez? Uma probabilidade muito pequena. Normalmente eu vou dispensar um, vou dispensar outro. Da maior parte dessas pessoas que eu vou dispensar, poucos vão nos processar, porque as pessoas também têm medo de fechar as portas. Né? Hoje, quando você entra com processo, teu nomezinho fica ali no Juiz Brasil. Já aconteceu, o cliente falou pra mim isso. Juliana, eu fui pesquisar, joguei o nome dele no Juiz Brasil, descobri que ele tinha um processo trabalhista. Entrei em contato com a empresa que ele está processando e disseram, sai furada. É extremamente problemático. Então as pessoas às vezes têm medo de que processando um empregador elas tenham ali as portas sejam fechadas. Então o empresário ele vai jogar muito com isso, fazer um jogo de probabilidades, porque às vezes realmente ele não aceita. Os ajustes que dariam para fazer para ele se sentir mais seguro, ele não aceita, ou ele verifica que fazer esses ajustes é mais prejudicial do que deixar do jeito que está, diante do cenário que se apresenta ali para ele. Então, por exemplo, essa questão da equipe de vendas. A pessoa fala, eu não vou exigir uma pessoa que vai começar ganhando R$3.500, eu não tenho como exigir que essa pessoa se formalize como representante comercial, eu vou trazê-lo como um promotor de vendas. Ok, apesar de você saber que essa não é a forma 100% segura de contratar um vendedor, isso está dentro do teu campo de previsão de risco. Perfeito. Aí você só vai tomar aqueles cuidados mínimos. Você não vai entregar o ouro, né? Você não vai produzir prova contra você. Mas sabendo a regra do jogo fica mais fácil. Com certeza. Muito bem. Nos encaminhando para o nosso fechamento, hoje dentro do seu perfil, você além de falar de sociedade de sucesso, você vai falar sobre PJ, sobre vesting, qual dos cursos que você hoje tem na sua área de membros que mais responde a essas dúvidas que a gente trouxe hoje? Hoje a gente tem o PJ de Sucesso, que é um treinamento que ensina as pessoas a contratar
como PJ. E esse treinamento eu considero ele muito interessante porque existem muitas coisas que eu vou explicando. Por que funciona assim? Por que o profissional, né, o empregado, ele é considerado a parte mais frágil da relação? Depois tem o segundo módulo, que é a fórmula do contrato PJ, que aí eu ensino as pessoas a criarem pacote de prestação de serviço utilizando inteligência artificial. Eu mostro um bom contrato, quais são as partes de um bom contrato, como é que a gente constrói um bom contrato. Eu vou mostrar, bem interessante. E aí, nesse contrato também tem um modelo, mas é um modelo que serve como um fio condutor, não é? Às vezes a pessoa compra o curso e fala, mas eu quero o modelo do contrato. Eu falo, gente, o menos importante é o modelo do contrato. O mais importante é o conteúdo do curso. Porque se você tiver um bom contrato e você tratar o seu PJ como funcionário, não adianta nada. Gente, eu vou falar isso para sempre. O contrato que você utiliza dentro da sua empresa não salva você de processo trabalhista. O que salva você de processo trabalhista é fazer a gestão correta, é tratar o PJ como um terceirizado. Se você for tratar esse PJ como um empregado ele será considerado se ele for para o judiciário. Inclusive, Tiago, é muito importante a gente falar sobre isso, porque agora existe uma lenda de que o STF deixou contratar PJ. As pessoas falam, não, o STF já bateu o martelo dizendo que pode contratar todo mundo como PJ. Isso é mentira. Mentiram pra você. Polêmica. Pois o que o STF está fazendo é o seguinte, é reconhecer que existem arranjos, novos arranjos para que nós possamos fazer a contratação de pessoas. Mas o STF não deu um salvo-conduto pra gente contratar PJ e tratar ele como se ele fosse um funcionário. Mesmo porque, Tiago, no STF ele não faz reexame de provas, ele não faz reexame de fatos. Então, quando você tem uma sentença onde ficou muito claro ali, através de provas, através de depoimentos, que aquele profissional era tratado como empregado, mesmo que os ministros do STF tenham a convicção de que é uma baita injustiça aquela condenação, eles não vão conseguir rever aquela condenação. Porque não dá para fazer exame de fatos, não dá para fazer reexame de provas nessa instância. Então é por isso que isso não é verdade. Primeiro que não são todas as empresas que vão chegar ao STF, e segundo porque o STF, o que ele bateu o martelo foi pro fato de que pejotização não é ilícita, nós podemos pejotizar, nós temos liberdade para fazer arranjos, mas nós não temos liberdade para fraudar a legislação. Então você tem que aprender a contratar o PJ de modo que você não fraude a legislação e que você se beneficie da liberdade dessa forma de contratação. Que aula hoje, hein? Hoje eu tô inspirada. Hoje tu veio que nem a metralhadora. Caramba, gente, é muito assunto. Gente, mas vocês sabem que às vezes o pessoal fala no perfil que esse é o meu charme. Juliana, eu assisto teus vídeos só pra ver você falar esses assuntos que você fala igual uma narradora de futebol. Nem precisa no 2.0. Não, aqui já é o natural. É o 2.0 do CapCut. Então, ó. No natural. Vamos nos despedir dos nossos ouvintes. Ah, mas tá tão legal. Tá tão legal, né? E se a gente desse alguma condição... Assim, tu sabe que eu gosto, lá vem né? você. Sabe que eu gosto dessas coisas, né? Esse mimo que a gente... Ele é mimoso. Sou mimoso. E se a gente desse uma oportunidade... Não, mas antes vou falar uma outra coisa que eu gostaria que você registrasse aqui para ficar fácil. Às vezes, pode ser alunos que compraram o PJ de sucesso e tal, e precisam revisar o contrato que eles criaram. Você tem esse serviço no seu escritório de advocacia? Ah, sim. Revisão de contrato PJ? Nós fazemos revisão de qualquer tipo de contrato. Aí a gente recomenda que a pessoa passe primeiro numa análise, né? A gente faz o diagnóstico e a gente diz se a função é pejotizável ou não é. Nem todas as funções são pejotizáveis. Muito bem. E normalmente quando você tem uma média de quanto você cobra por revisão de contrato? O Tiago tá decidido a acabar com a minha carteira da UAB. Não dá pra gente falar sobre isso, Tiago. Não dá pra gente falar sobre preços assim na internet. Mas a pessoa lá no link da minha bio no perfil, no juliaguerra.advogada, ou até no PJ, né? Nós temos um perfil de PJ. Vai ficar tudo aqui na descrição do vídeo, tá? As pessoas podem entrar em contato, clicar no link e falar com a nossa equipe que elas vão ter as informações. Por isso que eu queria que você respondesse. Porque cada contrato tem uma precificação diferente, tem uma complexidade diferente. Por isso que é importante fazer a consulta, comprar o curso e se atualizar das informações necessárias. Eu sempre falo que nenhum treinamento substitui a análise de um advogado debruçado sobre as suas necessidades. Porém, o treinamento te dá uma coisa que só o treinamento te dá, que é autonomia.
E conhecimento. Exato, porque, por exemplo, ao lado, junto com o PJ de sucesso, a gente tem outro treinamento também que faz muito sucesso pra galera que tem essa dor de pejotização, que é o vesting pra limitada. Que as pessoas acreditam que transformar funcionário em sócio é uma fórmula mágica para evitar encargos trabalhistas. E não tem nada a ver, tá? Eu sei que tem muita gente ensinando isso aí na internet, mas isso não é verdade. Para você transformar existe quem queira realmente transformar um funcionário em sócio para bonificar. Ontem mesmo eu atendi um cliente que ele falou assim, não, ele estava se referindo a um profissional que entrou como prestador de serviço. E esse profissional agora vai receber uma parte da empresa e o cliente falou assim para mim, ele triplicou o faturamento da minha empresa, eu quero abençoar a vida dele. Ou seja, essa pessoa tá fazendo, né? Ela tá realmente numa boa intenção. Só que quando você transforma um profissional em sócio, você tá dividindo com ele uma série de direitos societários. Tá dividindo direitos políticos e direitos patrimoniais. Então, essa pessoa, se ela vier a pedir uma prestação de contas, ela vai poder pedir. Se essa pessoa quiser sair da empresa, ela vai ter o direito de levar os haveres dela. Então, a gente faz muito essa casadinha do PJ de sucesso com o vesting pré-limitada, porque as pessoas pensam que contratar como PJ é tão nebuloso que elas têm a brilhante ideia. E se eu transformar em sócio? Ainda mais que tem gente que vende essa solução. Se transformar em sócio resolve os problemas. Não, pessoal. Transformou em sócio, mas continua tratando como empregado essa pessoa será. Então, como somos bonzinhos, vou colocar aqui embaixo o cupom podcast. Ah, ele tá tão ou chique com essa pronúncia. Para quem é mais íntimo que nós aqui. Então, se você quiser adquirir o PJ de sucesso, vou botar o cupom podcast. Quando você for fazer a sua compra, vai estar cupom de desconto, bota podcast, vai ganhar 10% de desconto na compra deste curso, como um incentivo nosso a ter participado e nos ouvido ao longo desses 40 e poucos minutos e aprendido um pouco sobre como contratar PJ. É isso, tenho certeza que agora, no mínimo, mais inteligente você tá. Porque o mais rico e o mais bonito é uma consequência, um processo, entendeu, Thiago? Porque às vezes a pessoa assiste o episódio e ela fala, Juliana, terminei o episódio, não tô mais rico, nem tô mais bonito. Mas é porque é um processo. Então tá bom. Então, vou olhar para aquela câmera, agradecer a presença de todos e a gente se vê no Obrigada, nós próximo voltaremos. episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.